So scared they take off and they run. I'm flying so close to the sun, and I'm burning so flame. Olá, você gostaria de aprender palavras em inglês que usamos em nosso cotidiano, mas tem sentido diferente lá fora? Não. Mesmo assim irei te mostrar. Bom dia, meu nome é Maria Clara Paz e eu vou começar apresentando a palavra hater. Hater é uma palavra de origem inglesa que vem sendo adotada aqui no Brasil e no mundo todo, cuja tradução literal é odiadores, podendo aparecer na língua inglesa como I'm a pumpkin hater, eu sou um odiador de abóboras, para exemplificar. Entretanto, na internet, haters são pessoas detratoras, aquelas que difamam ou desvalorizam a importância de algo ou de alguém, postando comentários de ódio ou crítica sem muito critério. Agora temos a palavra outdoor, que para nós significa aquelas placas enormes que ficam suspensas em postes na rua para propagandas. Nós podemos usá-la como eu vi a propaganda de um suco no outdoor na Avenida 7. Em inglês, a palavra outdoor significa simplesmente ao ar livre. Por exemplo, it's an outdoor party, so dressing formally. É uma festa ao ar livre, então se vistem formalmente. Enquanto a placa para propaganda se chama billboard nos Estados Unidos, ou em outros países de língua inglesa. E por último, nós temos a palavra match. Ela pode apresentar diversos sentidos em inglês, como indicar uma partida, luta, sessão e coisas do tipo. O verbo match, ele expressa o sentido de combinar, cair bem em termos de combinar uma coisa com a outra coisa. Logo, o substantivo match ele indica combinação. Por exemplo, the curtains are a good match for the sofa. As cortinas formam um bom par com o sofá. Porém, no Brasil, o termo ele se popularizou com a utilização do aplicativo de relacionamentos Tinder, pois a mensagem It's a match aparece quando duas pessoas curtem as fotos uma da outra. Portanto, a frase é usada como um rolou afinidade. Olá, meu nome é Ciane Matheus e falarei sobre smook, a palavra smook. Moda casual de luxo, do chique e confortável, do estilo tchutchuco, rei Lacoste, indomável. No Brasil, ela se refere a uma vestimenta masculina, aqueles terninhos semi-informais. Mas lá fora, nos Estados Unidos ou outros países que falam inglês, smoke quer dizer fumando. Por exemplo, she is smoke a lot. Ele está fumando muito. Agora a palavra shopping. Aqui no Brasil, shopping quer dizer centro comercial com várias lojas. Por exemplo, eu vou para o Shopping Boulevard. Eu vou para o Shopping de Salvador. Mas em inglês, shopping quer dizer realizar o ato da compra. A compra. Fazer a compra. Por exemplo, girls is shopping. A garota está fazendo a compra. O shopping deles é tipo... Como eu posso dizer? É conhecido como shopping mall ou apenas mall. A palavra show, ela é usada aqui no Brasil, os brasileiros se referem a uma apresentação que geralmente é musical ou de humor. E também usamos a palavra show para se referir a alguma coisa boa. A gente usa como gíria, por exemplo, aquela comida estava um show, aquela pessoa era um show, aquele cachorro é um show, ou coisa do tipo. Mas lá nos Estados Unidos, show, ele se refere a uma exposição de museu ou locais do gênero. A apresentação musical, ela é apresentada como um concert. Olá, meu nome é Inha Sofia e hoje vou estar aqui apresentando 3 palavras em inglês para vocês. A primeira palavra é crush. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos tem aquele significado, né, de paixonite por alguém que estamos interessados ou apaixonados. Quem que não tem um crush, né? Poxa, crush, por que não me nota como eu queria que você me desse bola? Bom, mas nos Estados Unidos, no sentido literal da palavra, tem o significado de colidir, de esmagar. Como, por exemplo, her car was crushed by a tree. O carro dela foi esmagado por uma árvore.
A segunda palavra é spoiler. Bom, no Brasil fala spoiler, mas nos Estados Unidos, na verdade, é spoiler. Então, o que é spoiler? Spoiler é quando alguém conta fatos sobre um filme, uma série, um livro ou jogo e está relacionado com o verbo to spoil, que significa estragar. Então, spoiler está relacionado com o termo estraga prazeres, como she gave me spoiler from the movie. Ela me deu um spoiler do filme. Terceira palavra, loop. Loop significa circuito, frequência, mas é uma palavra que depende muito do contexto, porque pode significar repetição, tipo loop infinito, repetição infinita. Pode estar presente na música, como the song has multiple loops. Essa música tem vários loops, repetições, e ainda pode ter sentido de incompreensão, quando alguém revê todas as dicas e instruções, mas não consegue entender nada sobre determinada coisa. Assim como no português, no inglês temos palavras que podem possuir mais de um sentido a depender do seu contexto, mesmo possuindo a mesma grafia. Close, que pode assumir o significado do verbo fechar, mas a depender do seu contexto também pode significar perto. Como por exemplo, Adam Levine was very close to me on the concert. Ou seja, o Adam Levine estava muito perto de mim no show. Ou please close to window. Por favor, feche a janela. Outra palavra bastante conhecida pelo seu uso comum é like, que pode ser usada com o sentido de parecido com algo ou alguém. Por exemplo, he's nothing like his father. Ele não é nada parecido com meu pai. Ou também quando queremos saber a opinião de alguém sobre alguma coisa, como what's Brazil like? Ou seja, como é o Brasil? Ou what's like studying in England? Como é estudar na Inglaterra? Também pode se utilizar quando queremos falar que é típico de alguém fazer alguma coisa, como it is just like you talking about people behind their backs. É típico de você falar das pessoas pelas costas. Tá toda recalcada, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. Eu entendo a recalcada que me ofendeu. Young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors.